Olá, pessoal! Iniciamos aqui mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar sobre os contratos de garantia da execução contratual. E por que que é tão importante o fiscal de contratos compreender as obrigações, as responsabilidades que estão relacionadas à atividade de fiscalização quando o contrato tem uma garantia? Então, nós vamos aprender quais são os principais pontos, né? O que nós vamos chamar a atenção aqui do fiscal para alguns pontos que são importantes ele considerar quando está fazendo lá o acompanhamento da sua execução contratual. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, atuo na Superintendência de Controle, possuo especialização, MBA, e especialmente nas temáticas de auditoria, controle interno, compliance, licitações e contratos. Faço capacitações nas áreas de controle interno, licitações e contratos, especialmente sobre gestão e fiscalização de contratos e também falo sobre governança. E espero que esse conteúdo agregue valor ao seu trabalho. Se você gostar, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus colegas que eu fico muito feliz de saber que esse conteúdo está ajudando no desempenho dessa função que é tão importante, que é a função do gestor de contratos. Então vamos lá, vamos iniciar nosso tema de hoje. Bem, professora, todo contrato ele tem garantia? Não, nem todo contrato tem garantia. A administração pública ela vai decidir se o que ela está contratando, né, vai exigir uma garantia ou não. E isso deve ser feito na fase de planejamento da contratação, lá no planejamento da licitação. É lá que a administração pública vai definir se haverá ou não exigência contratual. Até porque, diga-se de passagem, a exigência dessa garantia, ela fatalmente vai onerar o contrato. Por quê? Porque ele é um custo por contratado e ele vai transferir esse custo para o seu preço, para o seu valor, para o orçamento que ele vai apresentar à administração para participar dessa licitação. Então, qual é o objetivo da garantia? Por que que a administração opta por ter uma garantia em determinados contratos? Porque ele existe algum risco que envolve essa contratação e ele quer evitar multas, prejuízos, indenizações decorrentes de algum inadimplemento por parte do contratado. Por isso, ele vai exigir essa garantia. Aqui eu já chamo a atenção para o primeiro ponto. Como eu já disse, a administração pública ela não é obrigada a exigir garantia, mas caso ela opte por exigir, isso já deve vir, já deve constar no edital que comunica ao mercado que a administração pública está querendo contratar determinado serviço, comprar determinado bem, certo? E na minuta de contratação também já deve existir a cláusula que diz respeito a essa garantia. Então, prosseguindo, a gente vem na Lei 14.133. E lá no artigo 96, ele diz o que eu já acabei de dizer. Administração, a critério da administração, ou seja, uma decisão discricionária, ela vai ver se ela vai exigir garantia nesse contrato. Se ela exigir, essa garantia vai vir aonde? Mediante previsão no edital, a prestação das garantias das contratações de obras, serviços e fornecimentos. Bem, a administração ela decide se vai exigir uma garantia ou não desse contrato e o contratado, a empresa que vai prestar esse serviço, que vai fornecer esse bem, ela vai decidir qual a modalidade ela vai apresentar essa garantia. Nós temos quatro modalidades: calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária e o mais recente, acrescido já na Lei 14.133, título de capitalização. Então, a administração pública, ela decide se ela vai exigir uma garantia na contratação, o contratado
o particular, que vai contratar com a administração pública, ele opta por um desses quatro tipos de garantia. Ainda continuando na Lei 14.133, o seu artigo 98, ele vai estabelecer de quanto vai ser essa garantia. A garantia, ela pode ser de 5 até 10% do valor da contratação, certo? Veja bem, 5% até 5% é o normal, é a regra, mas esse percentual ele pode chegar até 10%, desde que seja justificado, desde que seja uma contratação com maior risco, que existe uma complexidade técnica, né? Aí a administração pública, ela pode justificar e pode exigir um percentual de contratação, de garantia de até 10%. Outra observação importante é que, nas contratações de serviço e fornecimentos contínuos com vigência superior a um ano, o que é que vai acontecer, gente? Esse contrato, com um ano, ele vai ser reajustado. Um contrato de terceirização de mão de obra, ele vai ter repactuação. O que é que significa isso, professora? Significa que o valor do contrato vai alterar, consequentemente, o valor da garantia também. Então, isso é mais um aspecto importante para o fiscal de contratos observar. E, por fim, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, esse percentual pode chegar até 30%. Aqui chama atenção para outro aspecto importante. Veja bem, outro aspecto importante. Eu disse antes que a administração pública decide se ela exige garantia ou não, e o contratado, ele vai escolher qual é o tipo de garantia. Nesse caso aqui, obras e serviços de engenharia de grande vulto, ele não tem essa opção. A modalidade vai ser o seguro garantia, certo? Então aqui é diferente. Se for obra e serviço de engenharia de grande vulto, o percentual é de até 30% e a modalidade obrigatoriamente é o seguro garantia, certo? Então, a gente acabou de ver que a administração pública, ela diz se vai ter garantia ou não. O contratado, ele vai escolher qual o tipo de garantia, depósito em dinheiro, calção, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização. Esse seguro ele vai variar de 5 até 10%, no caso de 5, mais de 5%, chegando até 10%, tem que haver uma justificação, uma justificativa. A regra é que seja 5%. E nos casos de serviços de obras de engenharia de grande vulto, esse percentual pode chegar a 30%, mas aí o contratado ele não pode escolher a modalidade, vai ser o seguro garantia. E aqui eu trago um exemplo para a gente ver aquela questão que eu falei de se o contrato ele for reajustado. Aqui nesse exemplo, o contrato era de 5 milhões de reais, ou seja, o seguro garantia, digamos aqui, foi um seguro garantia, no valor, no percentual de 5%. O valor era 250 mil reais. Em 2026, esse contrato ele foi reajustado de 5 milhões para 5.600. Ou seja, mudou. Esses 250 aqui, ele não representam mais 5% do valor do seguro, concorda? Então, eu tenho que reajustar esse valor. Até porque a apólice, provavelmente, se o contrato for de um ano, ele vai valer um ano. Então, eu tenho que, antes dele vencer, receber uma nova apólice. E aí, o fiscal de contratos, ele vai comunicar antecipadamente com a empresa, solicitando a apresentação desse novo documento. Isso é importantíssimo, gente, porque o contrato não pode ficar sem o seguro. Ele não pode ficar descoberto, né? Ele não pode ficar sem o seguro. E aqui nós vamos passar pelos quatro tipos de seguro. Calção em dinheiro ou títulos da dívida pública. Esses são relativamente simples, especialmente os contratos, especialmente o calção em dinheiro.
vai ser aberta uma conta específica para isso, né? O contratado vai depositar o dinheiro, vai apresentar o comprovante para a administração e esse dinheiro vai ficar lá sendo corrigido até o final do contrato. Títulos da dívida pública, eu confesso para vocês que eu já fiz bastante pesquisa, especialmente depois do advento do do PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas, mas eu nunca encontrei. Talvez pela dificuldade, existe uma série de exigências, uma série de questões que precisam ser observadas. Mas existe essa modalidade, e infelizmente eu não tenho como trazer exemplos para vocês, porque eu de fato não encontrei. Prosseguindo, tem o seguro garantia, que é uma apólice que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento. Nesse caso aqui específico, a Lei 14.133, ela já estabelece, certo? Ela já estabelece que essa apólice, que esse seguro garantia, que essa apólice, ela deve ser apresentada no prazo mínimo de um mês, contado da data da homologação da licitação, né? Da data da homologação e anterior à assinatura do contrato. Veja bem, faz todo sentido, gente. Para que a administração pública exige uma garantia? Para ela correr menos riscos, para ela ficar mais, para que seja minimizado a hipótese de inadimplência do prestador do serviço. Então, qual o sentido que faz dela começar, o contrato começar a viger sem essa documentação que dê essa segurança? Então, nesse caso aqui, especialmente seguro garantia, o fiscal de contratos precisa acompanhar. Aí é importante também todo o fluxo dentro do órgão da designação desse fiscal de contratos antes do contrato começar a viger, para que ele tenha tempo hábil de contactar com a empresa e solicitar essa documentação, que deve estar em posse da administração pública antes do contrato começar a viger, tá certo? Eu trago aqui até a definição da circular da SUSEP, que trata do seguro-garantia, que é um contrato vinculado a um objeto principal, devendo respeitar suas características, dispositivos e legislação específica. Nesse documento vai ter o valor, vai ter o prazo, vai ter o objeto, tem que ter tudo bem detalhado. E tudo isso vai ser conferido pelo fiscal de contratos. E o título de capitalização. A fiança bancária eu deixei por último, propositalmente, porque tem uma questão do Tribunal de Contas recente que a gente vai tratar. E o título de capitalização, ele muito se assemelha ao depósito bancário. Vai ser feito um depósito, nesse título existe uma empresa especializada nisso, vai emitir esse título vai ser corrigido e ao final do contrato vai ser devolvido o recurso para a empresa se tiver tudo corrido bem na contratação. Se a prestação do serviço ocorreu, não houve nenhum problema, não houve nenhuma multa, nenhuma inadimplência por parte do contratado, e o recurso vai ser devolvido ao prestador do serviço, corrigido monetariamente. A diferença é que aqui existe uma empresa especializada e vai emitir um documento. E por fim, a gente vem para a fiança bancária. O que é que acontece na fiança bancária? Bem, gente, o próprio nome, ele já sugere. Fiança bancária. Ela é uma garantia fidejussória. É um banco ou uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central, que garante o adimplemento do afiançado, devedor, quando acionado pela administração. Ou seja, quem emite essa carta de fiança é um banco ou uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central, certo? O que é que acontece? A fiança bancária ela tem um custo elevado, por quê? Porque o banco vai afiançar aquela empresa, aquele prestador de serviço, né? E para isso o que é que acontece? Normalmente o banco ele tem uma relação de confiança, uma relação já consolidada com aquele fornecedor para que ele emita esse documento. Apesar de ela cobrar para emitir esse documento, mas de qualquer forma ela vai afiançar, ela vai assumir a qualidade de fiador. E o que é que a gente viu acontecer recentemente?
O Tribunal de Contas da União emitiu esse acórdão agora de 2025, que é uma formalização de garantias para contratos administrativos não permitidos em lei. O que foi que aconteceu aqui? Algumas empresas que não são bancos nem instituições financeiras, eles emitiram documentos similares para que funcionassem como se fiança bancária fossem. Mas veja bem, eles não podem emitir uma fiança bancária porque eles não são bancos. Algumas utilizam, inclusive, a denominação bank para que iluda o fornecedor ou a administração pública de que aquilo ali está, de que ele é uma organização, uma empresa apta a emitir esse tipo de documento. E não é. Então, nesse caso aqui, o Tribunal de Contas entendeu que há um possível cometimento de fraude. Inclusive, a gente vai ver logo adiante que todas as empresas foram inabilitadas. Inclusive, o processo ele envolveu a Polícia Federal, o Ministério Público, o Banco Central, o Conselho Nacional de Justiça, a Controladoria Geral da União e, por fim, a Receita Federal. Ou seja, não é um simples erro na emissão de uma fiança bancária. É um processo muito sério que envolveu todos esses entes. Inclusive, foram declarados inidôneos todas essas empresas, porque não foi só uma, foram várias empresas. Depois eu vou deixar aqui nos comentários o link do acórdão para quem quiser ver em detalhes e ler. De fato, é um material muito rico que pode, especialmente quem é fiscal de contratos, para entender que quando vi algum documento nesse sentido, que eles não são legítimos. Então, quem foi que foram declarados inidôneos? Quem foi que foi declarado inidôneo? Todas as empresas que emitiram essas fianças, que não são fianças, e as empresas prestadoras de serviço que apresentaram, que firmaram contratos com a administração pública e apresentaram esses documentos para suprir a garantia da necessidade. Estão impedidos de contratar por 3 anos, compreendendo-se as vedações, inclusive de atuarem como garantidores em contratações públicas. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esses documentos, eles não eram legítimos. Eles não eram legítimos. Eles eram emitidos por instituições que não estão aptas para emitir esse tipo de documento. E isso que foi que aconteceu? O que aconteceu? O Tribunal de Contas julgou essas pessoas inabilitadas, multou essas pessoas, penalizou essas pessoas como elas foram consideradas inabilitadas só voltar aqui para a gente ver. Elas foram declaradas inidôneos, né, com fundamento no artigo 46 da lei, e elas não podem contratar com a administração pública. Então, tudo isso é para chamar atenção para o fiscal de que ele precisa verificar a documentação, precisa conferir a documentação. E caso ele identifique alguma coisa que não está de acordo, ele tem que informar. Então, ele vai ver: o contrato tem garantia? Qual é o tipo de garantia que vai ser oferecido? Então, tem que ver qual é a vigência, qual é o prazo, o que a garantia engloba. Conferir se o percentual foi aplicado, qual o prazo de liberação da garantia? O que ele precisa observar antes de liberar essa garantia? Caso haja aquele reajuste no valor, eu tenho que solicitar um endosso da seguradora, ou eu tenho que exigir uma nova apólice, certo? E especialmente agora, gente, esse acordo no Tribunal de Contas é recentíssimo. É recentíssimo, então precisa ficar alerta. É o caso de uma fiança bancária, quem emitiu essa fiança? Foi um banco, foi uma instituição financeira? Tá certo? Então, é muito importante o fiscal compreender tudo isso, compreender todas essas questões relacionadas ao acompanhamento do contrato que tem garantia. Então, fiscalizar as garantias, ele vai zelar pelo interesse público e assegurar que o contrato cumpra a sua finalidade. Afinal, se foi exigida uma garantia, foi pensado por que exigiu-se aquela garantia. Então, a gente tem que acompanhar para que de fato o contrato fique assegurado. E isso exige um preparo do fiscal de contratos, né? Porque essa falha ela pode gerar prejuízo tanto ao órgão e até a responsabilização do fiscal.
Por isso, estar capacitado não é apenas um diferencial, mas uma forma para segurar, uma forma mais segura de atuar com confiança e proteger tanto a administração quanto o servidor. Então, eu sempre falo aqui sobre a capacitação contínua, por isso que, se você observar no meu canal, tem vários vídeos, todos tratando sobre essa temática. Vá lá, assista, se gostar, compartilhe com seus colegas. Se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, que o meu objetivo é agregar valor e melhorar o trabalho desse ator que é tão importante na administração pública, que é o fiscal de contrato. Então, espero que vocês gostem. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.